Tudo bem? Eu sou a Érica Galiza, fisioterapeuta especializada em tratar e diagnosticar o zumbido somatosensorial, tontura e dor persistente. E seja bem-vindo a este canal, seja o Instagram, seja o YouTube. E esse vídeo é para falar sobre a vivência da meditação na minha vida e como ela faz a grande diferença em momentos difíceis. Então vamos lá. Quem me acompanha já há um tempo deve ter visto as minhas publicações sobre a minha mãe, a doença, ela teve câncer, teve um AVC e depois de alguns anos e depois de 5 meses de muito sofrimento, ela veio a falecer agora em fevereiro de 2022. Então estou retomando e esse primeiro vídeo ele é importantíssimo porque eu quero falar de uma ferramenta que eu uso muito e prescrevo para os meus pacientes, que é a meditação. A meditação mindfulness, tudo bem, eu fui um pouco além, adentrei para praticar outros tipos de meditação, mas a base, né, por onde eu comecei a minha prática foi o mindfulness. E é o mindfulness que eu prescrevo e auxilio meus pacientes a praticarem durante o tratamento aqui na clínica. Vamos lá. Por que a meditação foi um fator importante para mim durante este tempo de acompanhar o adoecimento, a fase ativa de falecimento de minha mãe. Minha mãe morreu em casa, ela estava em cuidados paliativos e internação domiciliar. Então eu acompanhei tudo muito de perto e, gente, não é para qualquer um, tá? Além de todo o amor que é necessário ter para acompanhar alguém, independente de ser mãe, pai, alguém muito querido, dentro de sua casa, passando por uma enfermidade que a medicina já não consegue mais tratar para curar, mas consegue tratar para dar conforto, realmente exige que os nervos estejam fortalecidos, que o espírito esteja fortalecido. Eu sempre tive muita fé em Deus e a meditação foi algo que me ajudou a ter ainda mais fé, mas foi uma ferramenta prática para que eu pudesse passar por todos os momentos de forma consciente. Eu não cheguei a precisar de remédios para dormir ou para me acalmar. Uma vez ou outra, quando eu tive uma crise mais intensa, mas assim, não precisei usar de forma contínua, porque realmente era assim uma situação muito delicada. A minha mãe teve pneumonia, além, né, do câncer, e ela ficava sufocada, então ela precisava ser aspirada muitas vezes ao dia. Então aquele barulho me incomodava. O próprio aspecto dela ficou muito debilitado, né? Ficou muito desfigurado, e isso foi muito difícil acompanhar quando ela entrou em coma. Então realmente eram cenas que se não tivesse essa base por trás emocional, realmente deixaria sequelas muito profundas. Mas vamos lá, como a meditação me ajudou? De forma muito concreta, a meditação ela me ajudou a acalmar os meus sentidos mesmo, acalmar as batidas do meu coração, acalmar aquela respiração ofegante própria das crises de ansiedade. A meditação muitas vezes me ajudou a dormir, porque antes de me deitar, eu fazia ali aquele momento de calma, de escaneamento corporal, e respirava e prestava atenção na respiração. Me sentia viva, me sentia forte, porque eu sabia
que não havia outra alternativa a não ser forte e assumir o meu papel naquele momento. Então a meditação foi essa ferramenta prática que ia me colocando no eixo de volta. Depois da meditação, eu conseguia rezar. Depois que eu me colocava em observação de mim mesma, porque esse é o processo da meditação, é você se colocar como observador de si e da situação exterior. E aí sim, vinha a oração, as inspirações, a força para poder continuar. A respiração, o observar. Eu acho que se você já fez alguma meditação guiada, deve ter escutado bastante. Comece a prestar atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai. E esse prestar atenção na minha respiração também trazia um sentimento de gratidão. Também me trazia um sentimento de avaliar, e é uma consciência maior, uma consciência expandida de que eu podia dar suporte à minha mãe. Não só o suporte externo de médico, de remédio, de tudo, não, mas o suporte emocional mesmo. Então, era quando o desespero ia embora, porque, gente, uma coisa é certa. Muitas vezes nós temos a ilusão de que ser forte numa situação dessa é não ser vulnerável. É passar por tudo sem chorar, é passar por tudo sem ter uma crise, sem surtar. Mas não. Ser forte numa situação dessa é você continuar assumindo o seu papel, apesar do choro, apesar do medo, apesar dos sentimentos de insegurança e da ansiedade. Eu chorei muito, muito, antes, durante e depois, sabe? Eu me permiti chorar, eu me permiti viver a tristeza. Sim, eu me permiti viver a tristeza. Tinha dias que eu dormia muito, sabe? Mas com aquela confiança e com aqueles momentos em que eu ia lá no quarto da minha mãe para beijar ela, para abraçar, para dar amor. Eu sempre ajudei nos cuidados com a minha mãe, sempre ajudei. Sempre estava lá ajudando a trocar fralda e tudo. Chegou um momento que eu não conseguia mais, principalmente quando ela entrou em coma, porque eu não aguentava ver aquela pessoa que eu amava tanto de uma forma tão debilitada. Então eu me resguardava e vinha no momento que ela já estava toda cheirosinha. Minha mãe sempre foi muito bem cuidada e ficava lá com ela. E levava meu filho e a gente conversava e a gente ria, né? Contava como estava sendo o dia a dia. E depois ia ficar, né? Fazer as coisas de casa. Ficar com meu esposo, ficar com meu filho, ler. Esse foi um tempo em que eu li intensamente. Foi um tempo em que eu meditei muito também. Foi um tempo em que eu fiz muitas reflexões sobre a vida, sobre a profissão, sobre N coisas. E quando eu ia de novo para a minha meditação, para aquele momento de fazer o escaneamento corporal, então todos os meus sentidos, eles iam se acalmando, os meus pensamentos iam se acalmando, né? A própria dor de cabeça passava e eu conseguia dormir, e eu conseguia continuar tratando bem as pessoas, saía daquela zona de irritação, saía daquela zona de muita inquietação para uma zona mais calma, mais tranquila, tá? E também foi um momento que a meditação me ajudou a me perceber, a perceber a minha vulnerabilidade, perceber o quanto eu precisava estar sendo verdadeira, né? Eu precisava assumir o meu papel,
né, a minha missão, a minha tarefa, mas eu não precisava fingir que estava tudo bem, porque não estava, né? Não estava tudo bem. Mas foi assim que eu me preparei para o momento final e eu com certeza atribuo esse treinamento da mente, treinar a mente para ficar tranquila em momentos turbulentos, tá? Eu acredito que a meditação foi esse treinamento, porque na meditação eu, com aquele monte de pensamento na minha cabeça, com aquele impulso das vezes querendo chorar, aquela angústia, e ali eu respirava e me colocava como observadora, me distanciando da situação, sem julgamentos, como preconiza o Mindfulness, sem julgamentos, apenas observando, apenas existindo. Eu tenho certeza que ainda virão muitos projetos, muitas coisas boas, muitas ideias e inspirações que me foram dadas naqueles momentos, como fruto desses momentos de meditação se transformavam em oração, né? E eu tenho certeza que ainda vou colher frutos deste momento e que o grande aprendizado para mim foi ser forte, é assumir a própria vulnerabilidade, é continuar fazendo o que precisa ser feito, carregando o saco muito pesado, mas com integridade. Com integridade. Essa história do saco eu li em algum livro que eu não lembro agora, que o yoga é isso. Havia um yogi muito sábio que andava carregando um saco de pedras. E um outro sábio foi perguntar a ele o que era o yoga. E ele tirou o saco das costas e sentou-se. E a próxima pergunta, né, do sábio foi: como fazer o yoga? E aquele senhor pegou o saco de novo, colocou nas costas e continuou andando. Então eu percebi muito isso na prática. Então o que é o yoga? É esse momento em que eu retiro todo o peso dos meus ombros, eu retiro os meus fardos. E depois o que é fazer yoga, né? Qual é o efeito do yoga, da meditação? É pegar esse saco de novo e andar com leveza, sem vitimismo, sendo íntegro. Eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender como pessoa, como profissional, mas eu já vejo que tenho sido muito abençoada com todas as vivências da minha vida. 36 anos, sim, com muitos aprendizados e muito mais para aprender. E dividir isso com você, principalmente com você que chegou até o final desse vídeo, porque eu sei que muita gente já deixou o vídeo pela metade, mas eu sei que chegou ao final desse vídeo. Vale muito a pena dividir. Então, eu te agradeço. Eu vou voltar em breve para falar mais